lá na seleção venezuelana, mudou um pouco a cara do time. Tem ainda a chegada do Mailton, que fez uma boa Série B pelo Operário. É uma novidade para o Galo de 2020. E hoje tudo indicava que a gente daria aqui a novidade, que estava tudo certo. Uma chegada de um novo jogador para o Alan. Quem acompanhou o Globoesporte.com sabe do que a gente estava dizendo, das negociações do Alan com o Atlético Mineiro. E o que o Liverpool pedia e não pedia do Fluminense e do Atlético. Mas logo antes do programa começar, a nossa apuração nos diz para parar e aguardar, porque parece que o Fluminense e o Liverpool voltaram a se entender, então estamos aguardando novos detalhes. Para onde o Galo tem que ir para buscar contratações interessantes e o que o Dudamel pode fazer para ter uma vida longa no Galo? Eu acho interessante, assim, ainda mais se a gente já de cara colocar o Alan na conversa, porque o histórico que a gente tem do Dudamel é muito específico. O tipo de jogo e a necessidade que ele tinha de construir o futebol da seleção venezuelana para ser competitivo no continente. Ele foi capaz de fazer isso. Mas não com um modelo, não com uma forma de jogar que eu imagino que seja a do imaginário do torcedor do Atlético. Aquela do domínio eu sempre do falo da questão do Galo doido, que ficou muito presente, né, no ambiente da torcida e nos sucessos e fracassos da equipe ao longo dos últimos anos. O Atlético, por exemplo, claro, nem tudo é confirmado oficialmente por dentro da diretoria, mas se falou logo lá no fim da temporada no interesse pelo Carille, depois quando o São Paulo quando o São Paulo não fechou com o Palmeiras, chegou a ser cogitado, mesmo com os valores bem acima, e aí fecha com o Dudamel, que a princípio se aproxima. Vou fazer uma comparação. Fica no meio termo, né? Ele vai ficar mais próximo do Carille, talvez, do que do São Paulo, entendeu? Claro que ele pode fazer um trabalho diferente do que fez na seleção venezuelana, mas a gente está falando quase de uma zona de conforto. Um treinador que nos últimos 2, 3 anos trabalhou de uma maneira muito específica. A expectativa no Galo não é não passar vergonha, né? É vencer, é conquistar títulos. E a forma de jogar. Eu acho que às vezes é importante a gente respeitar um pouco do que é a cultura, por mais que nem todos os times tenham isso tão bem definido no futebol brasileiro, mas eu acho que deveria ser uma decisão prévia da diretoria e deveria ser algo que os clubes teriam que seguir de uma maneira um pouco mais concreta do que fazem. A gente não tem vergonha de mudar, vamos lá, do Carille para o Jesus e voltar no Carille. Mas isso não faz muito sentido, sabe? Faz nenhum. Como estrutura de clube, como sequência de elenco. Você não pode ter 3 treinadores com características completamente distintas no mesmo ano. E isso acontece em primeira divisão do futebol brasileiro. E a busca do Atlético foi assim, né? Sim, exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar para o cara que está em casa. Quer entender qual é o estilo de jogo do Galo? O Rafael Dudamel, o novo técnico do time, vai explicar. É interessante a visão dele. Se liga, ele falou no desembarque em Belo Horizonte. Qual é o estilo dele de futebol? El estilo es ganar. Queremos ganar, queremos dar muchas alegrías. Es un equipo con una buena base de futbolistas que hay que llevar a su más alto nivel. Somos conscientes que hay mucho trabajo por delante. No conozco otra manera de disfrutar mi trabajo que ganando. Estoy consciente del compromiso, de la responsabilidad que hemos adquirido y vamos a trabajar con mucha ilusión, con una entrega absoluta, total, para que nuestra gente de Atlético, nuestra fanaticada esté muy feliz y cada vez que vaya al estadio pueda salir sonriendo de cada juego. Muy bien, salir sonriendo, todo mundo quando chega àquela festa, meu estilo é ganhar, mas o torcedor do Atlético Mineiro não teve um ano fácil e certamente espera que o estilo seja ganhar mesmo. Será que esse cuidado, vou usar a palavra austeridade que eu falei quando eu falava em cuidados financeiros do Corinthians outro dia, mas talvez essa austeridade dele com o resultado, justamente a Venezuela era um time que era o saco de pancadas da América do Sul, tinha que parar de perder. Essa contenção, esse cuidado pode ajudar o Atlético num primeiro momento a voltar a conquistar confiança, entregar a confiança para o seu treinador, para o seu torcedor com resultados? A proposta de trabalho é bem diferente, né? Do que ele tinha que construir na seleção venezuelana e o que ele tem que conseguir no Galo, né? Você fazer um futebol competitivo dentro da seleção, né? Parar de, teoricamente, passar vergonha, ser um time estruturado, e isso ele conseguiu. O time dele é estruturado, é organizado, ele consegue fazer algumas coisas diferentes dentro do seu modelo, e no Atlético já é diferente, né? Já é um desejo por título, e quando o Rafa fala da questão do Galo doido, isso é uma identidade. Eu acho que é a busca da identidade e você ficar nesse
modelo, né? Eu acho que foi um modelo vencedor. Time ganhador, né? Não só pela... É você ter um critério para contratações, você ter uma ideia, e dentro dessa ideia você vai contratar treinadores com esse perfil e cada um com o seu jeito. O Thiago Nunes tem uma essência ofensiva, o Sampaoli tem uma essência ofensiva, o Jorge Jesus tem uma essência ofensiva, assim como o Renato Gaúcho. Mas o jeito de jogar é diferente. Mas você está dentro desse modelo. Agora, você não pode ir em busca de coisas que elas estão distantes. Né? Você sai do caminho, vai para o Sampaoli, vem para o Dudamel. Então, a expectativa que o torcedor tem é pelo nome até que o Dudamel tem, dentro da América do Sul, na perspectiva de um trabalho que não foi vitorioso, mas foi vistoso, né, pela seleção venezuelana. E pelo Atlético Mineiro, ele tem que ser vitorioso, infelizmente, porque assim, as pessoas querem tudo de uma forma imediata. Mas se ele tiver tempo para fazer um processo, enfim, é o que a gente pede para todos os treinadores, né? Bom, a gente fica na torcida também para um bom resultado aí do Dudamel, que ele seja mais um estrangeiro a conseguir bons resultados, bons jogos no Brasil. Ainda em Belo Horizonte, vamos trazer as novidades do Cruzeiro, porque tem sempre coisa rolando na Toca da Raposa. Hoje teve treino, já teve gente que não apareceu por lá, a gente já estava antecipando a possibilidade, por exemplo, do Orejuela estar de saída. O Orejuela não colou hoje pro treino, o Thiago Neves não apareceu, o Fabrício Bruno não apareceu. Então, antes da gente trazer as novidades da direção, queria a opinião do Pedrinho. O que isso quer dizer quando o jogador não aparece no treino? Assim, é difícil porque tem contrato, né? A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Nessa época do ano, assim, o cara não ir pro treino, né? Tem coisa rolando nos bastidores. Ele não vai pro treino por conta própria, ele não deixa de ir ao treino por conta própria. Alguém fala, ó, segura um... Ou empresário, ou algum diretor, eles entram em acordo, faz algum tipo de acordo verbal para que isso não aconteça. Agora, o que a gente achou estranho, eu acho que ele até já saiu, esqueci o nome dele, o CEO que estava lá no... Pois é, a gente ia falar sobre o CEO, não me lembro o nome agora de cabeça também, o Vicente já saiu. Então... ele tinha dito, ele tinha feito uma afirmação ali sobre o novo teto salarial para 2020, era uma informação importante que a gente inclusive repercutiu aqui no Troca outro dia, 150 mil por mês, até brincamos que, Série B ainda dá para fazer um time muito legal, com 150 pau de teto salarial, visando Série B. Já caiu por água abaixo essa história, já miou o teto salarial. A questão do valor você consegue fazer até para a Série A. O Atlético Paranaense, com certeza, não tem nenhum jogador que ganha mais do que 150 mil. O Atlético Paranaense tem um time muito competitivo. A questão de ser competitivo e fazer um time bom não é valor financeiro, é outra coisa. É modelo, é conceito, enfim, é outra conversa. A questão de você botar o teto salarial, ok, mas e os jogadores que recebem 500 mil e têm contrato até 2020, final de 2020, 2021? Como é que você vai chegar para o cara e vai falar, agora tu não recebe mais 500, tu recebe 150? Isso não é assim, futebol não é assim. E aí começa a ter atrito, por isso muitos jogadores não se apresentam, justamente por orientação de alguém, já deve estar entrando na justiça, enfim. Bom, o José Dalai Rocha, que é o presidente em exercício agora do clube, inclusive falou nas entrevistas dessa semana que a gestão antiga trabalhava como se fosse uma filial da Casa da Moeda, usou essas palavras, que era um absurdo o escárnio financeiro que estava rolando, o time já acumula aí quase 700, ou um pouco mais de 700 milhões de reais. Vitório Medioli, só para Esse era o nome do CEO, Vitório, perfeito. A gente vai ouvir agora mais um nome, o Ocimar Bolicem, o novo diretor de futebol do Cruzeiro, que falou a respeito do teto salarial, como é que eles esperam trabalhar para 2020, aonde dá para ter concessão, onde não dá. A gente ouve agora o diretor do Cruzeiro. A ideia é, da maneira mais honesta possível, chamá-los, né, e chegar a uma conclusão em conjunto. Caso a caso. Né? Caso a caso será estudado. Aqueles que não quiserem, na verdade, reduzir ou chegar a um bom termo com o Cruzeiro atual, a gente vai facilitar uma negociação, tentar uma saída para que todas as partes fiquem satisfeitas. Não tem o teto. Ele já flexibilizou um pouquinho esse teto, porque às vezes você pode ter um de 20 e pode pagar um pouquinho mais no outro. Verdade. Então, a média vai compensar. O importante é que nós sabemos quanto podemos gastar. Né? E a nossa folha vai ser 1/3 daquela que vinha sendo aplicada até então. Bom, pelo menos o assunto principal nas coletivas tem sido o cuidado financeiro, recolocar o clube nos eixos, e o dinheiro está sendo discutido agora, né? Porque antes parecia que as coisas eram feitas um pouco mais nos bastidores. Grandes contratos eram anunciados e tal, investimentos. Qual o caminho para resolver 700 milhões de reais em dívidas e ainda ter um time competitivo? Pode deixar os 700 milhões à parte, tá? Pensar só em como resolver a questão do elenco do Cruzeiro 19, 20 agora. É muito difícil. O atleta não tem nenhum motivo para abrir mão de um contrato onde ele recebe um valor
que é fora da realidade do futebol brasileiro quase sempre, no caso do Cruzeiro, onde ele tem direito a receber esse valor até o fim do contrato. Beleza, o que você pode fazer? Tentar compor uma liberação, né, uma saída facilitada. Só que quem é que vai querer pagar o que ele recebe no Cruzeiro? Então é melhor continuar lá, porque em tese você tem direito a receber esse valor durante a extensão do seu contrato. Tanto faz, se na Série B, onde for, melhor ficar lá e receber. Não, pro clube receber um dia, não vai receber hoje porque não tem dinheiro para pagar. E o clube vai ter que usar o atleta. Porque se o atleta não quiser reduzir, você vai fazer o quê? Você tem que negociar. E se não tiver clube para custear pelo menos a metade do salário dele? Porque salários altos. Não jogar o e a maioria dos jogadores com uma idade um pouco já avançada, entendeu? É uma situação bem complicada do Cruzeiro. Esse é um ano de reformulação para o Cruzeiro e que, como a gente falou durante o final de semana, é a primeira vez que um time na Série B não recebe a cota anterior, né, como era do ano passado, da Série A, e tinha chances plenas de, com todo o seu tamanho e seu dinheiro, atropelar a Série B. O Cruzeiro vai ter que se virar em 2020. 11h53, vamos para um intervalo rapidinho no Troca. Na volta, vamos falar do Flamengo, porque tudo estava perfeito em 2019. 2020 começou com uma manchazinha